Olá meninas, como é que vocês estão? Hoje é dia 26 de agosto, eu venho aqui morrendo de saudades de todas vocês para falar sobre o provérbio 26. No provérbio 26, o texto fala sobre a tolice, fala sobre 5 aspectos importantes, mas o primeiro deles é a tolice. E fala que lidar com os tolos é uma arte. A gente precisa saber qual é a forma que a gente deve responder a um tolo. A palavra diz que responder uma pergunta tola com uma resposta sensata é um risco, nos torna tão tolos quanto aqueles que fizeram a pergunta tola. Ou seja, melhor coisa nesses casos é o desprezo, fingir de louca, né? Finge que não tá nem aí. Não adianta discutir com o tolo é aquele que se acha dono da verdade, tudo que você disser para ele, ele vai ter um argumento, uma desculpa, ele sempre vai ganhar. Então, o ideal é que a gente já deixe ele ganhar de cara. Teve uma pergunta tola? Dá uma resposta tola e deixa para lá. O mais importante é que a gente não saia por aí ofendendo as pessoas, sejam elas tolas ou não. Não podemos nos igualar. Esse texto mostra muito isso, que a gente não deve se igualar aos tolos. Ele fala também sobre o elogio aos tolos, que esse elogio é como amarrar uma pedra num estilingue, ou seja, a gente dá munição para que essa pessoa se torne uma arma, se torne uma pessoa prejudicial no ambiente onde ela está. Então é um risco muito delicado que a gente tem, precisamos identificar essas pessoas o mais rápido possível e amá-las, mas não dar para elas oportunidade de que elas saiam ferindo as pessoas. Esse texto também fala sobre a preguiça. Vários outros textos de provérbios falam sobre preguiça também. E aqui ele não é diferente. Ele fala que o preguiçoso não sai do lugar, o preguiçoso não sai à rua porque tem medo do urso, tem medo do leão, tem medo de tudo e acaba ficando aprisionado na sua preguiça, dando círculos, andando em círculos e sem conseguir nada. Esse resultado a gente sabe bem o que é que a palavra quer dizer. E uma coisa interessante desse texto, ele fala sobre as brigas que não nos pertencem. Ele fala que aqueles que se envolvem nos problemas alheios são comparados às pessoas que agarram as orelhas de um cachorro que vem passando. Ou seja, aquele cachorro está passando por ali, se a gente deixar ele fazer o caminho dele, ele vai chegar onde ele deve. Mas se a gente toma essa briga para a gente compra esse problema. E aí me lembro do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então é importante que a gente fique atento ao que a gente está cativando. Quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a pessoa está sendo tratada por Deus? Então, estender a mão é sempre muito importante, mas com muita cautela, para que a gente não, ao invés de ajudar a pessoa, saia prejudicado dali. É importantíssimo que a gente tenha muita atenção a esse detalhe. Ele fala também sobre as armadilhas. Ele fala que as pessoas que criam armadilhas vão cair nelas mesmas. A gente sabe, né? A lei da semeadura, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, fazer armadilhas é o mesmo que enrolar os pés. A gente vai ter o problema de tropeçar nessas armadilhas em qualquer ocasião. Fala também sobre as brincadeiras. Eu lembro que o pastor Alex era sempre muito rigoroso com as brincadeiras. Ele tomava muito cuidado. Ele era, apesar de muito brincalhão, ele tomava cuidado com os assuntos que iam se usar para as brincadeiras. Um deboche, uma palavra que pode ofender alguém. Ele nunca deixava isso acontecer. Ele era rigoroso nisso. Eu lembro de tê-lo visto assim, advertindo duramente algumas pessoas que faziam brincadeiras ofendendo os outros, às vezes aquela brincadeira que nem parece tão ofensiva, mas ele falava onde há fumaça, há fogo. Não façam brincadeiras
que possam denegrir a imagem das pessoas. E um assunto desse versículo, desse provérbio, é sobre as palavras bajuladoras. O texto atribui a todo invejoso e todo aquele que tem ódio de alguém ou de alguma coisa, que esconde esses sentimentos atrás dos seus elogios. Então, aquele bajulador, eu particularmente, gente, tenho pavor de bajulador. Eu tenho dificuldade de conviver com o bajulador. Com o tolo até tenho condição de conviver, mas com o bajulador me incomoda demais. Até porque a gente nota que o bajulador, diferente do tolo, sempre é uma pessoa astuta, mas uma astúcia que normalmente é levada para o mal. E quantas vezes a gente vê pessoas que aprisionam outras dentro dessas condições? Uma pessoa que tem inveja do poder ou da posição de uma pessoa acaba usando o artifício do bajular, do envolver a pessoa pelos ouvidos para que essa pessoa fique sob domínio dela. Isso é um risco muito grande. Sempre que uma pessoa bajula demais a mim ou a outras pessoas que estão ao meu redor, eu fico muito atenta às reais intenções dessa pessoa. Eu sou muito crítica com esse negócio. Eu fico sempre muito presa nesse provérbio que eu gosto muito dele, particularmente todos os meses, quando chega o dia 26, ele me traz percepções diferentes sobre esses pontos que ele aborda. E outra coisa que ele fala é sobre o briguento. Ele fala que o briguento é como uma brasa, ou desculpe, como carvão sobre a brasa. Ou seja, qualquer ventinho já faz com que o fogo pegue ali, né? Vai ter um incêndio grande se deixar o vento pegar. E isso também me fala muito comigo sempre, porque eu sempre convivi com gente muito dura. Meu pai era uma pessoa muito briguenta e eu notava isso. Quantas vezes ele acabava gerando uma discussão, uma briga, sem que aquilo fosse o desejo dele, mas porque aquela pessoa do fio desencapado, né? Quando uma coisa sobe, tem o desejo de falar além do que precisava, tem o desejo de resolver a questão. E quantas vezes a gente vai sair dos problemas sem conseguir resolver naquele momento? Tudo tem um tempo, Deus tem o seu tempo para todas as coisas, inclusive para resolver problemas. E os briguentos precisam buscar pelo fruto do Espírito. Os briguentos precisam entender que essa é uma fragilidade. A briga é como um vício qualquer, é como o álcool, o fumo. Quem se envolve com esse tipo de vício, seja ele químico ou não, sempre tem dificuldade de se libertar. Mas nós somos inteligentes e nós precisamos buscar as nossas lutas, né? Nós precisamos saber o que é que vale a pena a gente se envolver. E as brigas certamente nunca vão trazer benefício para ninguém. É importante que a gente consiga acalmar. A palavra branda aplaca o furor. E a gente precisa buscar a palavra branda sempre que aquilo nos envolver. No ambiente de trabalho é muito comum que a gente passe por turbulências, mas o ideal é sempre a gente buscar um local reservado e dar ali um grito, soltar o problema e não entrar em discussão com as pessoas, porque isso não resolve. Na minha opinião, as brigas não são diferentes da tolice. Quem está brigando pode até ter razão, mas ninguém é dono da verdade. Nenhuma razão é plena. Então a gente precisa sempre dar ouvidos para os outros. A gente precisa sempre saber que a briga não agrada o coração de Deus. Então, nesse texto, a gente entende que nem a tolice, nem a preguiça, nem as armadilhas, nem a bajulação e muito menos as discussões podem nos trazer benefícios. Que Deus nos abençoe a todas, que Deus nos ajude a não cometer essas gafes aqui. E eu desejo para vocês todas uma semana muito abençoada, um finalzinho de agosto
super abundante para cada uma de vocês. Um grande beijo.